Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare. Com a alegria imensa, estamos aqui nesta noite e queria aqui dar boa noite para o Reis, para o Alan, para o Zé Roberto, para a Eni, que está aqui com a gente. Já estamos aí em 20 pessoas. E hoje, até por ser o dia 24, e é uma data que nos toca bastante, nós preferimos não estudar o capítulo 19 do livro Nosso Lar. Até porque, envolvidos com as famílias, muitas pessoas acabam não tendo como nos acompanhar, né? E é um estudo contínuo, seria interessante dar sequência com todos. Então, hoje a gente vai fazer diferente. Nós viemos aqui desejar um Feliz Natal a todos, uma mensagem em torno de Jesus, tá? E faremos a vibração de Natal envolvendo os nossos lares e a cada um na luz de Jesus, ok? Vou pedir para o Adão fazer a prece, as considerações dele, daí eu toco a segunda parte e a gente faz depois a vibração. Queridos amigos, agradeço bastante o Rodrigo ter me chamado para participar hoje, porque é uma noite muito especial, né? Onde nós vamos nos reunir em família, em grupos pequenos, assim como foi o nascimento do Cristo, com simplicidade. Então, possamos nós nos vincularmos a Jesus nesse momento, a luz que iluminou a manjedoura, possamos nós, unidos nosso pensamento, fazer com que ela possa iluminar a nós, aqui presentes. Cada lar que está conectado conosco. Que essa luz nos envolva, nos trazendo esperança. Esperança, que é o que nós mais necessitamos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Rodrigo, eu vou, se você me permite, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre a fé nessa noite, tá? E depois eu vou ter que sair, a gente vai estar reunido em família, mas no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11 tem um título assim: A fé, mãe da esperança e da caridade. Amigos, essa prova que nós estamos vencendo nesse ano, ela é prova de fé. Talvez em todas as nossas existências, encarnações, seja a primeira prova de fé em que somos chamados coletivamente a participar e que muitas vezes a gente pode estar perdendo essa oportunidade. Então, a mensagem minha desta noite é que para que a gente reflita com bastante calma em tudo de bom que aconteceu conosco neste ano. Que evitemos as coisas chulas, as notícias escandalosas, as críticas, muitas vezes, né, maldades, e principalmente que não sejamos nós, os cristãos verdadeiros, a passar mensagens que levam a medo, que levam a insegurança, que levam pavor às pessoas. Que possamos refletir realmente o que de bom aconteceu em nossa família, nos nossos relacionamentos.
entre o casal, entre os filhos? Qual a nossa participação junto dos nossos amigos? Qual a nossa participação ativa junto da sociedade que nós estamos vinculados? Tá? Porque nós precisamos de fé. E é o momento que nós temos que conectar com Deus para receber de Deus a fé. E que só recebemos de Deus a fé naquilo que nós fizermos de bom. Porque a retribuição divina do bem que fizermos é o pagamento de Deus através de fé. E para termos esperança, porque a fé é a geradora da esperança, é a mãe da esperança, como diz o Evangelho. Então, para termos esperança, nós precisamos da fé. E para termos fé, nós precisamos observar as coisas boas que aconteceram conosco. Então, que possamos nós ficar vinculados nisso nessa noite. Para que possamos, nessas coisas boas, colhermos a semente. Colhermos a semente do bem que nós conseguimos identificar, juntá-las e começarmos a plantar já no ano seguinte, bem no início, para que ela possa nos dar a esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de paz, a esperança de vida. Tá? Essa é a minha mensagem. Que Jesus nos abençoe, que Jesus possa estar junto conosco, porque nunca nos deixou, mas que nós possamos estar ligados ao Cristo. Ligados ao Cristo. Essa data é tão importante, gente, que no mundo espiritual os espíritos se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus na Terra. Isso está no livro Antologia do Natal. E é uma mensagem de Emmanuel. Então, que possamos aproveitar esse momento juntos para fazer essas reflexões, para abraçarmos os nossos parentes, os nossos familiares. Tá? Acabei de vir da casa da minha mãe, fui dar um abraço nela, para sermos felizes, com a felicidade que não deixa o rosto de nenhum espírito que chega para nos visitar nesta noite vermelho, de vergonha. Uma felicidade cristã, uma felicidade de luz e de paz. Obrigado a todos, um beijo no coração de cada um, tá? Muita paz. Rodrigo, meu irmão, Feliz Natal para você. Para você também, agradeço a participação, foi de última hora o convite, você esteve aqui conosco, né? E está ao longo do ano, então merecia vamos estar juntos aí. O ano que vem, vamos partir para o caminho da luz. A Restamo Ativo lá vai ter coisas novas, muito boas lá. Se Deus quiser, vamos estar juntos aí. Beijo no coração de todos aí. Falou. Até mais, Adão. Até mais. Muito bem, meus amigos. A mensagem do Adão sempre muito bem inspirada, né? Contribuindo para conosco. Ontem nós tivemos o Evangelho no Caminho da Luz e o tema foi exatamente esse, né? A vibração de Natal. E foi a oportunidade onde cada um narrou um pouquinho onde Jesus nasceu para si. E antes de falar um pouquinho disso daí, eu queria trazer um texto rápido que está no livro Segue-me, de Emmanuel. E o capítulo é exatamente esse, capítulo Segue-me. Emmanuel diz o seguinte: é muito interessante notar que por todos os recantos por onde Jesus passou, ele deixou o sinal dessa sua passagem. Houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços,
da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho nos tempos apostólicos acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados do trabalho no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos, aos que desejam comprar a tranquilidade celeste, com as esmolas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo, do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Então, Emmanuel nos convida a uma reflexão profunda desse despertar para Jesus, né? É uma força muito ativa. E em cima disso daí, comentávamos ontem algo muito interessante, porque quando Jesus nasceu, por exemplo, para aquele doente da piscina de Betesda, se recordam? Ele estava doente há 38 anos. Chega Jesus, pergunta: quer ser curado? Toma teu catre, levanta-te e anda. Né? E ele ainda começou a colocar em xeque algumas coisas. Ele não responde se ele queria ou não ser curado. Ele fala que quando o anjo descia e mexia nas águas, as águas se tornavam ali salutares à saúde, né, salutares ao estado de dificuldade da pessoa, e o primeiro que pulasse seria curado. E ele falava que ele não tinha como ir até as águas, só que estava doente há 38 anos. Então isso é muito daqueles que estamos aguardando uma intervenção divina para sermos felizes, para nos sentirmos bem, né? Esperamos cair do céu ou que algo miraculoso ocorra em nossas vidas para levar as nossas provas, não conscientes das provas redentoras que são no nosso caminho, né, com o papel de desenvolver uma nova construção. Jesus nasceu para Bartolomeu quando ele compreendeu a reencarnação dele. Ele que era revoltado pela incompreensão dos irmãos e do pai, por observar uma sociedade egoísta, cheia de paixões, e por não compreender a desencarnação da mãezinha. Muito que nós estamos vendo nos dias atuais, não é? Incompreensão, não sabemos o porquê estamos na Terra, muitas vezes, o porquê as portas fechadas, as dores que nos chegam, as dificuldades dos relacionamentos. Quando ele compreendeu isso, através de Jesus, lá no texto da Boa Nova, está assim, a vibração dele mudou. Então, embora estivesse com Jesus, ao lado dele, ouvindo as pregações, ele não tinha se transformado. Só se transformou quando compreendeu. Muitas vezes isso acontece conosco. Talvez estejamos lendo as páginas de vida do Evangelho, da doutrina, mas ainda não caiu a ficha, como dizem os jovens, do nosso papel aqui, da compreensão sobre o todo, né, daquilo que estamos passando. Jesus nasceu para Maria Magdala quando ela ouviu o mestre falando de amor. Ela que confundia o amor com a paixão. Ela que estava cheia de complexos de culpa pelas falhas do passado, se considerava uma mulher muito viciosa e era. No Evangelho, há uma referência afirmando que ela possuía 7 demônios, então vivia no estado de obsessão. Mas quando ela se cansa daquela existência e vai ao encontro do Cristo e ouve ele falar de amor, ela percebe que ela também poderia amar. E ele faz uma alusão, diz Amélia Rodrigues, a um muro em escombros, e mostra que aquele muro era florido.
E se o Pai permitia que o muro em escombros florisse, quanto mais não permitiria que novas luzes surgissem junto aos corações de seus filhos. E Jesus, naquele instante, nasce para ela, e ela se dedica ao próximo, a ponto de dedicar-se aos leprosos, no Vale dos Imundos. Jesus nasceu para Joana de Cusa quando ela compreendeu o papel da família, o papel daquele esposo difícil, dos trabalhos que ela deveria desenvolver junto ao núcleo familiar, que aquilo não seria conquistado à força, que deveria ser dedicado dia a dia, né, com muito empenho, para que aquele material divino realmente a enriquecesse. Quando ela percebeu isso, percebeu as virtudes do marido, começou a olhá-lo como um filho, o ensino de Jesus brotou no seu íntimo. Jesus nasceu. Jesus nasceu para Zaqueu quando ele ofereceu aquele jantar para ele em sua casa. Jesus fala das verdades do reino, mostra a diferença da vida na terra com a vida no reino de Deus, onde o reino de Deus simboliza os sentimentos superiores, né? A benevolência, a indulgência, a paciência, a caridade, o amor, a fraternidade, a abnegação, o devotamento. Quando cai em si diante daquela verdade, ele fala o quê? Dividirei minha fortuna com os pobres e restituirei quadruplicadamente a quem eu tenha fraudado, com quem eu tenha falhado. Então ele trazia também a consciência de remorsos por erros, mas Jesus nasce naquele momento e ele começa a se recuperar. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, antigo Saulo, perseguidor, ia a Damasco destruir a mais nova igreja de Damasco, coordenada por Ananias, e Jesus aparece para ele naquela estrada, indagando daquele espírito: por que me persegues? Naquele momento ele se transforma de perseguidor a discípulo. O que queres que eu faça, Senhor? Vai até Damasco e lá receberás instruções. E ele chama Ananias para que restitua as vistas de Paulo, que havia sido cegado diante daquela luz do Cristo. Jesus nasceu ali para ele. E para nós? Já nasceu? Está nascendo? Nesse ano de dificuldades, quantas oportunidades de nascer ele não teve e não tem para nascer no nosso íntimo, não é? E muitas vezes ele vai nascer nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades, nos momentos de isolamento, onde passamos por uma prova difícil. Nos apeguemos a ele e, como um sol aquecido, cheio de esperança, ele vai movimentar o nosso íntimo, nascendo para nós através de um entendimento, de uma nova compreensão. Sentir Jesus é diferente de estudar o seu evangelho simplesmente. Como disse Emmanuel no livro Segue-me, que eu li no início. Muitas vezes nos apegamos ali aos ensinos, mas não sentimos os ensinos. Então, que nessa noite, que nessa oportunidade, que nesse findar de ano, nos aproximemos de Jesus ainda mais. Que realmente ele desperte e nasça em nossos corações, como uma chama de esperança. E que consigamos vivenciá-lo dia a dia. Através de Chico, os benfeitores dizem o seguinte, que no dia do Natal, via de regra, o mundo se lembra do Cristo. Mas dia chegará em que nos recordaremos dele e viveremos nele todos os dias do ano. Olha que coisa maravilhosa. Nesses momentos, nesses dias, né, as famílias se reúnem em torno do Cristo, desse pensamento ao alto, mas vai chegar um momento em que todos os dias serão assim. Mas é necessário o esforço, a renúncia, o iniciar. Então, que comecemos hoje, nesses pequenos exercícios de fraternidade, de esperança, de paz, esse trabalho de construção íntima de uma fortaleza interior chamada Jesus em nós. Ok, meus amigos? Vou convidar todos para que, envolvidos com essas vibrações do Mestre, consigamos levar
essas energias a tantos corações que estão em dificuldade, e em sinal também de agradecimento ao ano que tivemos, com todas as dificuldades, todos os desafios, mas agradeçamos a Deus a oportunidade de estar na Terra nesse momento, porque não é ao acaso que estamos aqui, não é mesmo? Vamos lá então? Elevemos o pensamento a Jesus como um forte sol, como uma estrela de primeira grandeza, cujos raios chegam até nós e nos aquecem. Divino amigo Jesus, ilumina-nos, que sejamos discípulos fervorosos, que consigamos renunciar às nossas paixões, às nossas más tendências, em prol do próximo e da vossa causa. Que consigamos passar por cima dos pequenos contratempos do dia a dia e que comecemos pelas pequenas gentilezas, a fim de praticarmos um dia o amor ensinado e vivenciado por vós, na feição mais absoluta e pura da caridade. Envolve os nossos lares, ilumina os nossos entes queridos, encarnados e aqueles que estão já domiciliados na espiritualidade. Leve a cada coração uma onda de luz e paz. Aos nossos companheiros de jornada, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, irmãos, mas também aqueles, Senhor, com quem temos dificuldades. Que essas energias se diluam e se desfaçam. Envolve, Mestre, os enfermos nos hospitais, os idosos nas casas de repouso, os jovens que estão em clínicas de recuperação, aos vícios. Ilumina, Mestre, aqueles que estão sem esperança. Que o vosso amor atinja cada coração, despertando-o, para que tenhamos muita luz desde já e um 2021 repleto de paz. Envolve-nos, guarda-nos, ilumina a nossa casa espírita, o caminho da luz, para que continue firme em suas bases e que todas as casas espíritas sejam referência do trabalho convosco. E que um dia a terra toda, conforme vossa promessa no sermão profético, receba o seu evangelho. E que esse evangelho seja recebido em cada coração. Que sejamos o exemplo vosso, onde quer que estejamos. Muito obrigado por esse ano, Jesus. Agradecemos profundamente. Assim seja. A todos os amigos, um Feliz Natal, de paz, de luz, que continuemos juntos sempre, para que a nossa sintonia esteja vinculada com o alto. Nos dediquemos a isso, a abrir brechas e melhorar a nossa conexão com a espiritualidade superior, que cultivemos sempre essa espiritualidade em nossas vidas, porque é alimento para a nossa alma. E quando não nos nutrimos espiritualmente, adoecemos do espírito, o que pode ser muito perigoso. Mas que tenhamos a saúde, e essa saúde plena, integral, que está nessas vibrações superiores que Jesus nos fornece. Um ótimo Natal a todos mais uma vez. Um grande abraço a todos. Abraço ao Zé, ao Reis, a Dona Vilma, Solange, Iramair, o Luiz, o Marcos, lá de Americano, o Ed. Grande abraço, Ed, a Lenita, a Helena, minha tia Tereza, a Dalvinha, a Adriana, a Rosângela, a Renata, a Creuza, a Lili, a Rosa, a Bernadette, a Jéssica, a Joana, o seu Zé, a todos que nos acompanham aí sempre. Um grande beijo, até a próxima. Jesus seja conosco. Até mais.